Há momentos em nossas vidas em que a linha entre o céu e a terra se torna tênue, quase imperceptível. Momentos em que o sobrenatural se manifesta de forma tão clara que não há como duvidar da presença divina em nosso caminho. A história que vou compartilhar com vocês hoje é uma dessas experiências que nos lembra que jamais estamos sozinhos, mesmo nas estradas mais escuras e perigosas da vida. Esta é a história de Maria Cristina, uma mulher de fé simples, mas profunda. Aos 42 anos, ela havia aprendido que a vida nem sempre é fácil, mas que Deus nunca nos abandona. Trabalhava como enfermeira em um hospital da capital, dedicando seus dias ao cuidado dos outros, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto para quem precisava. Naquela sexta-feira de outubro, Maria Cristina havia recebido uma ligação que gelou seu coração. Sua mãe, Dona Aparecida, de 73 anos, havia sido internada às pressas no hospital da cidade natal, a quase 200 quilômetros de distância. O médico foi claro: era preciso chegar o quanto antes. O coração de Dona Aparecida estava fraco, muito fraco. Sem hesitar, Maria Cristina pediu dispensa no trabalho e partiu imediatamente. A viagem durante o dia foi longa, mas sem sobressaltos. Ao chegar ao hospital, encontrou sua mãe consciente, mas visivelmente debilitada. Os olhos que sempre brilharam com força agora pareciam vidros embaçados, mas ainda assim se iluminaram ao ver a filha. Durante todo o fim de semana, Maria Cristina não saiu do lado da mãe. Orava, conversava, segurava suas mãos enrugadas e contava histórias dos netos que Dona Aparecida tanto amava. Aos poucos, milagrosamente, o quadro começou a se estabilizar. Os médicos ficaram surpresos com a melhora. Maria Cristina sabia que não era coincidência. Era resposta às orações incessantes que fazia. No domingo à noite, já tranquila com o estado da mãe, que havia sido transferida da UTI para um quarto comum, Maria Cristina se preparou para voltar para casa. Precisava trabalhar na segunda-feira cedo e a viagem era longa. Dona Aparecida, mesmo fraca, insistiu que a filha voltasse. "Vai com Deus, minha filha", disse Dona Aparecida, fazendo o sinal da cruz na testa de Maria Cristina. "E dirige com cuidado. A estrada é perigosa à noite." Eram quase 9 horas quando Maria Cristina colocou o cinto de segurança e ligou o motor do seu pequeno carro. O tanque estava cheio, os pneus em bom estado, e ela havia descansado um pouco durante a tarde. Tudo parecia estar em ordem para uma viagem tranquila. Mas o que ela não sabia era que Deus já havia colocado anjos no seu caminho, preparando-se para um livramento que marcaria sua vida para sempre. Os primeiros quilômetros foram percorridos em paz. A estrada principal era bem iluminada, com movimento constante de carros e caminhões. Maria Cristina ligou o rádio e sintonizou uma emissora católica. A voz suave do padre ecoava pelo carro enquanto ele falava sobre a proteção de São Miguel Arcanjo. Que coincidência interessante, pensou ela, sorrindo levemente. "São Miguel Arcanjo", murmurou Maria Cristina. "O Senhor que sempre nos protege nas batalhas da vida. Proteja-me hoje nesta estrada, por favor." Depois de 1 hora de viagem, Maria Cristina precisou sair da rodovia principal e pegar uma estrada estadual menor para encurtar o caminho. Era uma rota que conhecia bem, mas que durante o dia era completamente diferente da noite. A mudança foi dramática. De repente, ela se viu envolvida por uma escuridão densa e opressiva. A estrada secundária serpenteava através de uma mata fechada. Árvores centenárias se curvavam sobre o asfalto, formando um túnel natural que bloqueava até mesmo o pouco luar que havia naquela noite. Os faróis do carro pareciam pífia tentativa de furar a escuridão, iluminando apenas alguns metros à frente. O silêncio era ensurdecedor. O rádio havia perdido o sinal e apenas um chiado constante saía dos alto-falantes. Maria Cristina o desligou, preferindo o silêncio absoluto. Não havia movimento de outros veículos, não havia casas, não havia postes de luz. Era como se ela tivesse entrado em outro mundo, um lugar esquecido pelo tempo e pelos homens. Tentou pegar o celular para avisar a família que estava na estrada, mas não havia sinal. A tela mostrava obstinadamente, sem sinal de rede. Uma pontada de ansiedade começou a crescer em seu peito.
Não era uma pessoa medrosa, mas aquela sensação de isolamento total a deixava inquieta. Calma, Cristina, disse para si mesma, apertando o volante com mais força. Você já passou por aqui outras vezes, é só uma estrada escura, nada mais. Mas à medida que os quilômetros passavam, a sensação de inquietação só aumentava. Havia algo no ar, uma densidade que ela não conseguia explicar. Era como se a própria atmosfera tivesse se tornado mais pesada, mais espessa. O ar-condicionado parecia não funcionar direito, e uma sensação de sufocamento começou a tomar conta dela. Foi então que os sons estranhos começaram. Primeiro foi um farfalhar nas árvores, como se algo grande se movesse entre os galhos. Maria Cristina olhou pelos espelhos retrovisores, mas não viu nada além da escuridão. O som se repetiu, desta vez mais próximo, como se acompanhasse o carro. Depois vieram os estalos. Sons secos, como galhos quebrando, mas em uma sequência que parecia quase rítmica. Muito rítmica para ser natural. Maria Cristina sentiu o coração acelerar. Tentou se concentrar na direção, mas os sons continuavam, ora à esquerda, ora à direita, sempre acompanhando o movimento do veículo. É só minha imaginação, repetia para si mesma, mas sua voz saiu trêmula. São apenas os sons da mata à noite. O velocímetro marcava 80 km/h. Era uma velocidade razoável para aquela estrada. Mas Maria Cristina sentiu uma urgência estranha de acelerar, de sair dali o mais rápido possível. A sensação de estar sendo observada era tão intensa que ela chegou a olhar para o banco traseiro algumas vezes, certificando-se de que estava sozinha. As curvas se sucediam, cada uma revelando apenas mais escuridão à frente. Os faróis dançavam sobre o asfalto rachado, criando sombras que pareciam se mover com vida própria. O volante estava escorregadio em suas mãos suadas, e ela percebeu que estava segurando a respiração sem perceber. Foi em uma curva mais acentuada que a sensação de peso se intensificou dramaticamente. Era como se uma presença invisível tivesse entrado no carro. O ar ficou ainda mais denso, quase sólido. Maria Cristina sentiu como se algo estivesse pressionando seus ombros, forçando-a para baixo no assento. Meu Deus, sussurrou, a voz mal saindo da garganta. O que está acontecendo? E foi nesse exato momento, quando o medo ameaçava tomar conta completamente, que ela ouviu. A voz. Uma voz masculina, grave, firme e inconfundivelmente real. Não era sua imaginação. Não era um eco de sua própria consciência. Era uma voz que soou tão clara quanto se houvesse alguém sentado ao lado dela no carro. Reduza a velocidade agora! O comando foi dado com uma autoridade que não admitia questionamento. Maria Cristina sentiu como se uma mão invisível tivesse tocado seu pé, guiando-o para o freio. Sem nem mesmo pensar, sem questionar, sem hesitar, ela obedeceu instantaneamente. Pisou no freio com força, sentindo o carro desacelerar rapidamente. O velocímetro desceu de 80 para 60, depois para 40 km/h. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo por cima do som do motor. Quem falou? Perguntou em voz alta, olhando rapidamente para todos os lados do carro. Estava sozinha, completamente sozinha, mas a voz havia sido tão real, tão presente, que ela ainda podia senti-la ecoando no ar. Foram apenas 15 segundos. 15 segundos que pareceram uma eternidade. 15 segundos que fizeram a diferença entre a vida e a morte. Porque foi exatamente após esses 15 segundos, com o carro agora a apenas 40 km/h, que Maria Cristina viu os faróis. 2 pontos de luz amarela surgindo da curva à frente, mas não no lugar onde deveriam estar. Não do lado direito da estrada, onde seria normal. Os faróis estavam vindo em sua direção, ocupando sua faixa, invadindo completamente sua pista. Era um caminhão. Um caminhão enorme, desgovernado, totalmente na contramão. O tempo pareceu congelar. Maria Cristina viu com clareza cristalina a cabine do caminhão se aproximando, os faróis cegantes apontados diretamente para ela. Podia ver até mesmo o reflexo da luz no para-brisa rachado do veículo que vinha em sua direção.
Se ela ainda estivesse a 80 km/h, se não tivesse reduzido a velocidade naqueles exatos 15 segundos, o impacto seria inevitável. E seria frontal, com o reflexo de quem havia passado toda a vida dirigindo com cuidado. Maria Cristina esterçou bruscamente para a direita, jogando o carro para o acostamento estreito. Galhos de árvores rasparam no teto e nas laterais do veículo, criando um som metálico assustador. O caminhão passou como um trem descarrilado, tão próximo que ela pôde sentir a sucção do ar e ouvir o barulho ensurdecedor do motor desregulado. E então, silêncio. O caminhão desapareceu na escuridão, deixando apenas o cheiro de diesel queimado no ar e o som distante do motor se afastando. Maria Cristina conseguiu parar o carro no acostamento, as mãos tremendo de forma incontrolável sobre o volante. Durante alguns segundos ela ficou em estado de choque tentando processar o que havia acabado de acontecer. Estava viva, estava intacta. O carro tinha alguns arranhões dos galhos, mas nada mais. Ela havia acabado de escapar de uma morte certa por uma questão de segundos. E então a realização atingiu-a como um raio. A voz. A voz que a havia mandado reduzir a velocidade. Se não fosse por aquela voz, se não fosse por aquele comando firme e autoritário, ela estaria morta neste exato momento. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, primeiro apenas algumas gotas, depois um choro convulsivo que sacudiu todo o seu corpo. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de reconhecimento. Ela sabia, com uma certeza absoluta que vinha do mais fundo de sua alma, que havia sido salva por uma intervenção divina. Obrigada, meu Deus, soluçou, apoiando a cabeça sobre o volante. Obrigada por me proteger. Obrigada por não me abandonar nesta estrada escura. Foi então que ela viu a luz. Uma luz suave, dourada, diferente de qualquer coisa que havia visto antes. Não era a luz amarelada dos faróis, ou a luz branca dos postes. Era uma luz que parecia vir de dentro, irradiando paz e proteção. A luz se movia lentamente ao lado esquerdo do carro, na altura da janela do motorista. Maria Cristina parou de chorar e olhou fixamente para a luz. Lentamente, como se estivesse sendo pintada no ar por mãos celestiais, uma silhueta começou a se formar dentro daquela luz dourada. Era a figura de um homem alto, poderoso, vestindo o que parecia ser uma armadura reluzente. Em sua mão direita ele segurava uma espada que brilhava com a mesma luz dourada. Suas asas estavam abertas, majestosas, cobrindo uma área que parecia se estender além do que os olhos conseguiam ver. São Miguel Arcanjo. Maria Cristina reconheceu-o imediatamente. Não porque pudesse ver seu rosto com clareza, mas porque toda sua alma soube quem ele era. Era o mesmo São Miguel sobre quem o padre havia falado no rádio horas antes. Era o guerreiro de Deus, o protetor dos fiéis, aquele que luta contra as forças do mal e guarda os caminhos daqueles que confiam no Senhor. A aparição durou apenas alguns segundos, mas foram segundos que se gravaram na alma de Maria Cristina com fogo eterno. O anjo pareceu inclinar a cabeça levemente em sua direção, um gesto de reconhecimento, de proteção confirmada. E então, tão suavemente quanto havia aparecido, a luz começou a se desvanecer, levando consigo a figura majestosa do arcanjo. Mas antes de desaparecer completamente, Maria Cristina ouviu novamente aquela voz. Desta vez, não era um comando urgente, mas palavras de conforto, ditas com uma ternura que tocou as profundezas de seu coração. Não tema. Eu estou sempre com você. E então, tudo voltou ao normal. A escuridão da mata, o silêncio da noite, apenas ela e seu pequeno carro no acostamento de uma estrada perdida. Mas Maria Cristina não era mais a mesma pessoa. Algo havia mudado para sempre em seu interior. Com as mãos ainda tremendo, mas agora de emoção e não de medo, ela ligou o carro novamente. A estrada à frente parecia diferente agora. Ainda era escura, ainda era solitária, mas não mais ameaçadora. Era como se uma luz invisível a iluminasse, como se uma presença protetora a acompanhasse. O restante da viagem transcorreu em paz absoluta. Maria Cristina dirigiu em uma velocidade moderada,
com o coração cheio de gratidão e os olhos ocasionalmente se enchendo de lágrimas de alegria. Cantarolava baixinho algumas orações que conhecia de cor, sentindo-se protegida e amada de uma forma que jamais havia experimentado antes. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Sua família estava preocupada. Haviam tentado ligar várias vezes, mas o celular dela não havia dado sinal durante toda a viagem pela estrada secundária. Maria Cristina os tranquilizou, mas não contou imediatamente sobre o que havia acontecido. Sabia que precisava de tempo para processar aquela experiência extraordinária. Foi só no dia seguinte, durante um almoço em família, que ela decidiu compartilhar sua história. Contou sobre a voz misteriosa, sobre o caminhão desgovernado, sobre a aparição de São Miguel Arcanjo. Falou com tanta emoção e convicção que não havia como duvidar de suas palavras. Seu marido, sempre mais cético, fez apenas um comentário. Cristina, você dirigiu por essa estrada centenas de vezes e nunca havia acontecido nada assim. Por que justamente naquela noite? Maria Cristina sorriu, os olhos brilhando com uma luz especial. Justamente por isso, querido. Porque Deus sabe de tudo. Ele sabia que eu ia precisar de proteção especial naquela noite. Ele sabia que haveria perigo no meu caminho. E ele enviou seu anjo para me proteger. Nos dias que se seguiram, Maria Cristina pesquisou sobre São Miguel Arcanjo. Leu sobre sua missão como protetor dos fiéis, sobre sua função como guerreiro de Deus, sobre os inúmeros relatos de pessoas que haviam sido protegidas por ele ao longo da história. Cada texto que lia confirmava o que ela já sabia em seu coração. Ela havia sido escolhida para receber uma graça especial, um sinal claro do amor e da proteção divina. A partir daquela noite, a vida de Maria Cristina mudou de forma sutil, mas profunda. Sua fé, que já era forte, tornou-se inabalável. Sua confiança em Deus cresceu de forma exponencial, e ela passou a compartilhar sua história com todos que quisessem ouvir, especialmente com pessoas que estavam passando por momentos difíceis, ou que duvidavam da existência do amor de Deus. Vocês precisam entender, dizia ela sempre que contava sua experiência, que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Por mais escura que pareça a estrada da nossa vida, por mais solitário que nos sintamos, Deus sempre coloca anjos no nosso caminho. Às vezes são anjos de carne e osso, pessoas que Ele usa para nos ajudar. Às vezes são anjos celestiais, como São Miguel, que intervém diretamente em nossas vidas. Maria Cristina também mudou seus hábitos de oração. Toda manhã, antes de sair de casa, fazia uma oração específica a São Miguel Arcanjo, pedindo proteção para si e para todos os motoristas nas estradas. Toda noite, antes de dormir, agradecia pela proteção recebida durante o dia. E sempre que alguém de sua família ou círculo de amizades precisava viajar, ela os lembrava. Peçam a proteção de São Miguel Arcanjo. Ele é o anjo guardião de todos nós, especialmente nas estradas da vida. Meses depois daquele episódio marcante, Maria Cristina recebeu uma ligação que a deixou ainda mais convencida da intervenção divina em sua vida. Era um investigador da Polícia Rodoviária, que havia conseguido seu número através da seguradora de seu carro. Senhora Maria Cristina, disse o investigador, o acidente que a senhora relatou naquela noite foi mais sério do que imaginávamos. O motorista do caminhão estava completamente embriagado e havia perdido o controle do veículo 2 quilômetros antes de chegar ao local onde a senhora o encontrou. Pelos nossos cálculos, se houvesse acontecido uma colisão frontal na velocidade que ele estava, não teria sobrado nada do seu carro. A senhora teve muita sorte. Maria Cristina sorriu do outro lado da linha. Não foi sorte, oficial, foi proteção divina. Hoje, 5 anos depois daquela noite que mudou sua vida, Maria Cristina continua contando sua história. Já falou em grupos de oração, em programas de rádio, em encontros de fé, e cada vez que conta, sua emoção é a mesma, como se tivesse acontecido ontem. Meus queridos irmãos, costuma dizer ela ao terminar seu testemunho, eu não sei por que Deus escolheu me dar essa graça tão especial. Não sei por que eu mereci ver um de seus anjos com meus próprios olhos.
mas sei que ele quis que eu compartilhasse essa experiência com vocês, para que vocês também tenham certeza. Deus não nos abandona nunca, nem na estrada mais escura, nem no momento mais difícil de nossas vidas. E vocês, queridos ouvintes que estão acompanhando essa história neste momento, vocês também precisam saber disso. Não importa por qual estrada escura vocês estejam passando agora. Não importa quão solitários se sintam, quão ameaçados, quão perdidos. Deus conhece cada curva do caminho de vocês. Ele vê cada perigo que se aproxima, e Ele já colocou anjos para protegê-los. Talvez vocês nunca vejam esses anjos com os olhos físicos, como Maria Cristina viu. Talvez nunca ouçam suas vozes de forma tão clara, mas eles estão lá. São Miguel Arcanjo, e todos os santos anjos de Deus estão constantemente intercedendo por nós, protegendo-nos, guiando nossos passos. Por isso, nunca tenham medo de pedir proteção. Nunca se sintam constrangidos em orar antes de uma viagem, antes de uma decisão importante, antes de enfrentar qualquer desafio da vida. Deus quer nos proteger. Ele quer que cheguemos em segurança ao nosso destino, tanto o destino físico de nossas viagens terrestres, quanto o destino eterno de nossas almas. E agora, meus queridos, vamos encerrar este programa como Maria Cristina encerra todos os seus testemunhos, com uma oração poderosa a São Miguel Arcanjo. Façam essa oração comigo, de coração aberto, e tenham certeza de que ela será ouvida nos céus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus. Instantemente vô-lo pedimos. E vós, príncipe da milícia celestial, pelo poder de Deus, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos maléficos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos em todas as estradas da vida. Guardai nossos passos, orientai nossas decisões, livrai-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Protegei especialmente todos os motoristas e viajantes, para que cheguem em segurança aos seus destinos. Intercedei por nossas famílias, por nossos filhos, por todos aqueles que amamos. Que vossa espada de luz afaste de nós todo o mal, toda doença, todo acidente, toda desgraça. E quando chegar nossa hora de partir desta vida terrena, conduzi nossas almas pela estrada luminosa que leva à presença de Deus, onde não há mais escuridão, não há mais medo, não há mais solidão, mas apenas a luz eterna do amor divino. Amém. Que São Miguel Arcanjo os proteja sempre, queridos ouvintes. Que ele os acompanhe em todas as estradas de suas vidas. E lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Nunca. Até a próxima. E que Deus os abençoe abundantemente.